eu sou a Carol do Responde Aí e hoje eu vim aqui bater um papo sobre intervalo de confiança para a diferença entre médias, parte 1 com vocês, que essa aula vai ser dividida em 2 vídeos, ok? Então, vamos começar essa aula agora mesmo. Que negócio é esse de intervalo de confiança para diferença, Carol? Esse aqui é o primeiro tópico que a gente vai começar a falar de diferença entre parâmetros e tentar construir um intervalo de confiança para esta diferença. Vamos ver como é que isso funciona então. Vamos supor que você, toda vez que vai no mercado, sempre compra um produto de limpeza da marca A. Esse aqui é você, um bonitinho boneco de palito. E você tá lá com o seu produto de limpeza favorito da marca A. Aí vamos supor que um dia você chega no mercado e você vê que o produto de limpeza da marca B tá com uma super oferta e o preço tá muito bom, e aí você pensa, será que eu deveria comprar o da marca B? Mas aí uma coisa que você pode questionar é, será que a qualidade desses produtos é a mesma? Será que o rendimento do produto da marca B e do produto da marca A é igual? E aí você poderia se fazer justamente essa pergunta. Qual a diferença dos rendimentos de A e B? Será que vale a pena eu comprar? A gente precisa ter uma noção da diferença desses rendimentos para saber se realmente vale a pena optar pelo mais barato, certo? E é justamente isso que a gente vai fazer aqui nessa aula, ó. A gente vai aprender a calcular a diferença entre médias. Nesse nosso caso aqui, poderia ser o rendimento médio de cada um desses produtos. E a gente vai ver quão diferentes eles são. Como é que faz isso? Vamos lá, ó. A gente poderia começar denotando essas coisinhas aqui, ó. A gente poderia falar que um X barra vai representar o rendimento médio da marca A e um Y barra vai representar o rendimento médio da marca B. Isso daqui, ó, média amostral. A gente vai obter esses caras a partir de uma amostra que a gente tire dessa população de produtos de limpeza. Então, a gente tira lá uma galera da população A, uma galera da população B e calcula o rendimento médio de cada uma delas. E aí, esses valores aqui a gente consegue obter por meio dessa amostra, certo? Então, com esses caras, a gente pode construir um intervalo de confiança para os parâmetros populacionais, não mais os amostrais. Como que seria isso? Ó? Se a gente quisesse construir um IC a esse nível aqui de confiança, para a diferença do μx menos o yx, né, que são as nossas médias populacionais de rendimento, a gente usaria essa fórmula aqui. O nosso IC ia ser dado pelo x barra menos o y barra, então a diferença entre as médias amostrais menos uma margem de erro D. Isso daqui é o nosso limite inferior do intervalo. E o nosso limite superior vai ser a mesma diferença entre médias, mas agora mais a margem de erro D, ok? Então, se o intervalo de confiança que a gente quer construir é de μx menos μy, a diferença aqui vai ser x menos y. Se fosse pedido o contrário, a gente trocaria essa ordem aqui, ok? Mas agora vocês vão me perguntar, beleza, entendi que isso daqui eu calculo pela amostra, isso daqui também, mas quem que vai ser a margem de erro D? Ah, essa é a pergunta que não quer calar, e agora eu tenho notícias não tão boas sobre essa margem de erro. Ela vai ter 3 formatos diferentes e a gente vai ter que saber quando usar cada um deles, dependendo do tipo de teste que a gente tiver. Olha só, teste não, desculpa, dependendo do tipo de questão que a gente tiver. Quando a gente conhecer o sigma, que é o nosso desvio padrão populacional, a gente vai ter um certo D. Quando a gente não conhecer o sigma, mas saber que os sigmas são iguais, né, que cada população, na verdade, vai ter um sigma, a gente vai ter outro método de resolução do D. E quando a gente não conhecer os sigmas, mas souber que eles são diferentes, a gente vai ter outro método de resolução para o D. Então, a gente vai ter 3 métodos de resolução de questão de intervalo de confiança para a diferença entre média. Um vai ser quando a gente conhecer o desvio padrão populacional, os outros vão ser quando a gente não conhecer o desvio padrão populacional. Em um deles a gente não conhece, mas sabe que são iguais, e no outro a gente não conhece e sabe que são diferentes, ok? Então vamos ver como calcula cada um desses. Aqui no primeiro vídeo a gente vai ver só esse primeiro caso, ok? Conhecendo o desvio padrão populacional. Como que a gente vai resolver essa questão aí do IC? Vamos ver num exemplo, ó.
Considere os dados de duas amostras representativas de duas populações. Aí a gente tem aqui o número de elementos das amostras, as médias e os desvios padrões, na verdade as variâncias populacionais, né? Porque já está ao quadrado. E aí ele pede, determine um IC de 95% de confiança para a diferença entre as médias. Ok, então a gente vai calcular um IC da diferença da média μx menos μy. Como que a gente vai fazer isso? Olha aqui como é que vai ser o D para esse caso. A nossa margem de erro, quando a gente conhecer o sigma, vai ser dada por isso daqui, ok? Então, esse fatorzinho aqui, ó, com o Z, é aquele mesmo fatorzinho com o Z que a gente usava para o IC de uma média só, que a gente usava a tabelinha da normal. Então, acaba sendo bem parecido com a nossa rotina até agora, ok? Foi pedido um nível de confiança de 95%. Isso significa que o nosso nível de significância alfa vai ser 0,5, certo? Então, isso daqui vai ser Z de 1 menos 0,05 sobre 2 vezes raiz sigma de x ao quadrado, que é o 18,5, sobre n, que é o número de elementos dessa amostra aí, dessa primeira amostra, mais sigma ao quadrado y, que é 19,5, dividido por m, que é o número de elementos da segunda amostra. Então, quando a gente conhece o sigma, não tem muito mistério, é só aplicar essa galera aqui na fórmula. Esse zzinho aqui pra gente, ele vai ser o z de 0,975, né, na verdade, e a gente consegue achar esse cara na tabela da normal e ver que ele vale 1,96, ok? Então, multiplicando esse 1,96 por essa raiz aqui toda calculada, a gente vê que o nosso D vale 3,1, ok? E aí, com o D valendo 3,1, a gente pode calcular o nosso IC pelo aquele formatinho clássico que eu já introduzi na folha que a gente acabou de ver, que vai ser sempre o mesmo. Só o D que muda, esse formatinho vai ser sempre igual. Então, como é que vai ficar? O x barra menos o y barra vai ser esse cara menos esse cara aqui, certo? Isso vai dar pra gente menos 3,8. E aí vai ser esse valor, né, que já é a diferença entre as médias amostrais, menos e mais o desvio, desvio não, a margem de erro D, que é 3,1. Então, primeiro a gente faz pro menos e a gente descobre o limite inferior do nosso intervalo de confiança, e depois a gente faz para mais e descobre o limite superior do nosso intervalo de confiança. E olha aqui o que a gente chegou. A gente descobriu que esse intervalo de confiança pode ir de menos 6,9 a menos 0,7. Então, a esse nível de confiança, a diferença entre μx e μy, né, porque isso daqui é para μx menos μy, deve estar entre esses valores aqui. O que isso significa? Que a esse nível de confiança, a gente está falando que essa diferença dá um valor negativo. Por quê? Porque todo mundo que está aqui dentro, ó, é um número negativo. Se essa diferença é negativa, a esse nível de confiança, a gente está querendo dizer isso daqui, certo? Porque esse número vai ser menor do que esse, então um menor menos um maior vai dar um número negativo no final. Isso daqui é só uma curiosidade, porque pode ser importante em algumas questões a gente entender como interpretar o valor de um intervalo de confiança, ok? Então esse daqui foi o primeiro caso, é basicamente a gente aplicar os valores no D, e no próximo vídeo a gente vai ver para os dois outros casos, ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!